Olá, senhores, minha saudação a todos. Meu nome é Giorgio Forgiarini, professor de Direito Administrativo do Verbo Jurídico, curso preparatório para Magistratura Federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Estamos aqui, portanto, com um aulão pequenininho, cerca de 30 minutos, com algumas dicas pontuais para você não fazer feio e obter, obviamente, a sua aprovação no concurso público que se aproxima. Senhores, nós trabalhamos em nosso curso alguns pontos bastante importantes, dentre os quais intervenção do Estado no domínio econômico, agentes públicos de acordo com a Constituição Federal e também serviços públicos, e é justamente esses pontos que eu vou revisar nestes curtos 30 minutos que teremos agora. Começo falando sobre, primeiramente, remuneração de servidores públicos. E aqui, senhores, eu chamo a atenção para o que diz o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, que diz que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Com relação a isso, eu chamo a atenção para o fato de que cargos públicos, eles são criados por lei. A mesma lei que cria o cargo público já vai fixar a sua remuneração, de forma que a alteração de remuneração somente será possível por lei específica. Muitas vezes a remuneração fica defasada. Muitas vezes a remuneração não atende à perda inflacionária ocorrida no ano anterior. Muitas vezes os servidores eles pleiteiam judicialmente mudanças na sua remuneração. E neste sentido, o STF já pacificou o entendimento, inclusive por meio de súmula vinculante. Vejam bem, súmula vinculante bastante recente e que pode cair na sua prova, no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Aliás, não cabe ao Poder Judiciário modificar a remuneração de servidores. A quem cabe a alteração de remuneração? Exclusivamente ao Poder Judiciário. Ao Poder Legislativo, perdão. O Poder Legislativo é quem tem essa capacidade de acordo com o artigo 37, inciso 10, de acordo com o princípio da legalidade, dentre inúmeros outros princípios que norteiam a atividade administrativa. Então, atenção na súmula vinculante número 37. Chamo a atenção para outro ponto, aqui nós temos o inciso 11. O inciso 11 ele é bastante extenso, provavelmente se eu for ler o inciso 11 eu perderia os 30 minutos do nosso aulão, da nossa revisão que nós temos aqui. Muito bem, para evitar então perder esse tempo, eu vou resumir. Eu vou resumir todo o disposto no inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal neste quadro. Senhores, a Constituição Federal, ela estabelece um limite de remuneração e 4 sublimites de remuneração. Nós temos subtetos. Um limite geral de remuneração, o valor percebido a título de subsídio pelo ministro do STF. A título de subsídio pelo ministro do STF. Ninguém no Brasil ganha mais do que o ministro do STF. Nos municípios, o subsídio do prefeito. Nos estados, nós temos 3 subtetos. O subsídio do governador no âmbito do executivo, o subsídio dos deputados no âmbito do legislativo e o subsídio dos desembargadores no âmbito do judiciário. Sendo que esses desembargadores receberão no máximo 90,25% do que recebe o ministro do STF. Fique bem claro,
90,25% do que recebe o ministro do STF. Muito bem, muito tranquilo, tudo mais. Olhem só, o limite aplicável ao Poder Judiciário, ou seja, o subsídio dos desembargadores, aplica-se também aos membros do Ministério Público, aos procuradores de Estado, da Advocacia Pública e também aos defensores públicos. Tá certo. Por que eu estou chamando atenção para esse ponto? Justamente para entendimento recente também do STF, no sentido de que os tetos de remuneração estabelecidos justamente pela Emenda Constitucional 41 de 2003, são esses que nós temos aqui. Estes tetos de remuneração são de eficácia imediata e, portanto, limitam independentemente de lei posterior, independentemente de norma infraconstitucional, a remuneração do agente público. Houve, inclusive, uma alegação no sentido de que a moralização da norma constitucional, a credibilidade da norma constitucional exige que se lhe dê, neste caso em específico, eficácia imediata. E submete às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior. Eu destaco, portanto, esse trecho. Ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior. Aplica-se aí, portanto, a ideia do princípio da segurança jurídica? Aplica-se a teoria do fato consumado? Não. Por quê? Porque o limite de remuneração se sobrepõe a isso. Muito bem. Senhores, mudamos um pouquinho de assunto. Vamos falar sobre serviços públicos agora. E quando a gente fala de serviços públicos, eu devo pensar naquele fenômeno de privatização de serviços públicos que nós verificamos na segunda metade da década de 90. Quando nós vimos a edição, por exemplo, da Lei 8987 de 95, a Lei da Delegação de Serviços Públicos à Iniciativa Privada, que impulsionou a privatização de serviços como de telefonia, distribuição de energia elétrica, dentre tantos outros. Muito bem. A Lei 8987 estabeleceu 2 mecanismos de delegação de serviços públicos à iniciativa privada. Vocês se lembram? Nós temos a concessão e a permissão. A concessão e a permissão que são muito parecidas entre si, com a diferença de que a permissão ela tem um caráter precário, ou seja, a permissão ela é revogável a qualquer tempo. Ela pode ser revogada de acordo com o interesse da coletividade, de acordo com o interesse da administração pública. Unilateralmente, claro, um dispositivo absolutamente contestável juridicamente, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Tá bem. O que é importante saber? O importante saber é que, concomitantemente a esse movimento de privatização de serviços públicos, nós tivemos também um movimento de agencificação da administração pública. Como assim agencificação da administração pública? Senhores, a administração pública, o Estado brasileiro, ele deixa de assumir o papel de provedor de serviços públicos, de fornecedor de utilidades públicas e passa a exercer um papel muito mais de fomentador, regulador, normatizador. E à medida, portanto, em que repassa serviços à iniciativa privada, cria agências reguladoras, agências cujo objetivo é regular aqueles serviços, aqueles bens, aquelas atividades que antes eram de competência do poder público, mas que são repassados à iniciativa privada. E nós vimos, inclusive, que as agências reguladoras, elas são o quê? Elas são autarquias em regime especial. Que fique bem claro, elas são, antes de mais nada, autarquias.
Elas são entidades da administração indireta. Em regime especial, em sendo autarquias, elas possuem personalidade jurídica de direito público, instituídas em razão do fim de inúmeros monopólios estatais e são responsáveis pela regulamentação, controle e fiscalização de serviços, atividades e bens públicos transferidos ao setor privado. Muito bem, então a informação que nós devemos ter bem claro, agências reguladoras fazem parte da administração indireta. Ok, maravilha, beleza. As leis que estabelecem as agências reguladoras, bom, não existem leis que estabelecem as agências reguladoras porque não existe um marco legal. O que existem são duas normas que vão estabelecer a mão de obra, como se dará a forma, o regime de trabalho dentro dessas agências reguladoras, o que eu vou abordar dentro em breve. Agências reguladoras, nós temos de várias espécies, né? Inclusive temos algumas outras que nem constam aqui. Nós temos agências de regulação de serviços públicos, como a ANEEL, a Anatel, a ANAC, a NTT, dentre tantas outras. Nós temos as agências de fomento e fiscalização, como a Ancine, e nós temos também a agência, inúmeras outras agências, a ABIN, Agência Brasileira de Informações, e etc. A agência de regulação, contratação e fiscalização de atividades relativas ao petróleo, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, a Anvisa de Vigilância Sanitária, a ANA de Água e assim por diante. Tá bem. Agora, o que vocês não podem esquecer com relação às agências reguladoras? Primeiro lugar, os seus diretores são nomeados pelo presidente da República e se submetem à sabatina do Senado. Isso diferencia as agências reguladoras das demais autarquias. Nas autarquias convencionais, o presidente nomeia os seus diretores. Ponto. Acabou. Aqui não. Nomeia e o Senado deverá sabatinar. Prossigo. O exercício é por prazo determinado. O mandato terá uma gestão específica. Existe previsão de quarentena após deixar o cargo de direção, o cargo de dirigente. E, por fim, a perda do mandato dar-se-á por renúncia, sentença judicial transitada em julgado ou por meio de processo administrativo disciplinar. Muito bem. Senhores, algo muito importante é que a Lei 9986, a lei que estabelece o regime de trabalho dentro das agências reguladoras, originalmente estabeleceu o regime seletista para o trabalho dentro das agências reguladoras. Lembrando, nós temos dois regimes de trabalho diversos, nós temos regime estatutário e nós temos regime seletista. Originalmente foi estabelecido o regime seletista para as agências reguladoras. Porém, a ação direta de inconstitucionalidade número 2310, em decisão cautelar expedida nessa ação direta de inconstitucionalidade, suspendeu o teor desse dispositivo, acabando, portanto, suspendendo a possibilidade de seletistas atuando em autarquias em regime especial em agências reguladoras. Tá bem? Tá, e como é que vigora a situação agora? Como está a situação agora? Seguinte, a lei já foi alterada. O artigo 1º da Lei 9986 já foi revogado, portanto, a ADIM, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 2310, já foi extinta por perda de objeto e hoje não existe dúvida nenhuma de que o regime de trabalho dentro das agências reguladoras é o estatutário. Tá bem? É o estatutário, como é em todas as autarquias, inclusive em todas as autarquias em regime especial. Senhores, lembrando, agências reguladoras não se confundem com agências executivas. Agências executivas são aquelas autarquias ou fundações que adquirem maior autonomia em função da assinatura de um contrato de gestão para com o Poder Público Central. O que eu tenho está estabelecido na Lei 9649.
que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios. O que diz? O Poder Executivo poderá qualificar como agência executiva a autarquia. Eu falei da autarquia, e pode ser inclusive uma autarquia em regime especial, ou a fundação que, dentre outros requisitos, ter celebrado contrato de gestão com o respectivo Ministério Supervisor. Tá? Lembrando, contrato de gestão está lá no artigo 37, parágrafo 8º da Constituição Federal. O contrato de gestão é aquele em que o poder público dá mais recursos, o poder público oferece maior autonomia em troca de quê? Em troca de resultados. Então, fundação ou autarquia que assinar um contrato de gestão com o Poder Público Central, com o Ministério respectivo, será qualificado como agência executiva. Que fique bem claro, a agência reguladora, ela pode vir a ser agência executiva. A agência reguladora, ela pode assinar contrato de gestão e, além de agência reguladora, pode também vir a ser uma agência executiva. Mudando agora do saco para a mala, vamos para o último assunto, desapropriação. Desapropriação, que é a tomada coativa, que é o procedimento em que a administração pública toma a propriedade do bem de um particular em troca do pagamento de uma indenização prévia e justa. Muito bem. Senhores, eu vou falar sobre a desapropriação ordinária, a desapropriação comum, a desapropriação por interesse social. A desapropriação por interesse social, ela vai se dar em duas fases distintas. Nós temos uma fase declaratória e nós temos uma fase executiva. Tudo isso está estabelecido no Decreto-Lei 3365 de 1941. Lembro disso. A fase declaratória é quando a administração pública manifesta o seu interesse naquele bem. É quando a administração pública manifesta que tem interesse e declara a utilidade daquele bem. Senhores, vejam só, a partir daí, a partir dessa declaração, o poder público está autorizado a penetrar no bem, está autorizado a adentrar no bem. Para quê? Para fixar o estado do bem a ser desapropriado, para dizer como é que estão as obras, para dizer como é que está o imóvel, para dizer quais são as benfeitorias que ali existem, para fixar inclusive o valor a ser pago a título de indenização. Pergunta de prova: a fase declaratória já dá direito à imissão na posse? Não, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Aqui apenas penetrar no bem. Caso o expropriado se negue, ele poderá, o poder público poderá, se valer da força policial. Olhem só. Então, a fase declaratória, ela é iniciada por decreto, está no artigo 6º do Decreto-Lei 3365, Decreto-Lei 3365 de 41, está lá no artigo 6º, e nós temos aqui, submete à força expropriatória do Estado, que inclusive pode penetrar no bem, confere o poder de adentrar, fixa o estado do bem e dá início ao prazo de caducidade que é de 5 anos. 5 anos. 5 anos para quê? Para fazer o acordo de desapropriação e, caso não haja acordo, o ingresso com ação judicial. Querem ver? Aqui. Fase executória, administrativa, quando há acordo. Quando as partes compõem, quando as partes transigem, quando as partes acordam, convencionam. Fase judicial, quando não há acordo. E em função de não haver acordo, o poder público deve entrar com uma ação na justiça. Observem, esta ação na justiça, ela vai discutir única e tão somente o valor da indenização. Nessa ação de desapropriação, não vai se abordar qualquer questão inerente ao mérito da desapropriação. Artigo 9º do Decreto-Lei 3365 de 41. Ao Poder Judiciário é vedado, no processo de desapropriação, decidir se verificam ou não os casos de utilidade pública. E mais, artigo 20. A contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço.
Qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta, uma ação, um mandado de segurança, uma ação ordinária de anulação de ato administrativo, seja lá o que for. A ação de desapropriação versará exclusivamente sobre questões inerentes ao preço do imóvel. Que fique bem claro isso, portanto. As desapropriações, assim como qualquer outro ato administrativo, devem ser motivadas, porque elas se submetem ao princípio da motivação, princípio que está implícito na Constituição Federal e que está expresso lá no artigo 2º da Lei 9784 de 1999. Faço aqui um ponto e vou fazer um adendo. A Lei 9784 de 99 é a Lei dos Processos Administrativos Federais e que, portanto, regula de maneira direta ou indireta todos os processos administrativos no âmbito da administração pública, inclusive os processos de desapropriação. O artigo 2º estabelece o princípio da motivação e o artigo 2º, parágrafo único, inciso 7º, estabelece que os processos administrativos devem atender como critério a indicação dos pressupostos de fato e de direito que levam à prática do ato. O que é isso? Isso é motivação. Isso é fundamentação. É explicar por que o ato administrativo foi praticado. Tá bem. Senhores, neste sentido, nós temos que entender, afinal de contas, o que é a tal da predestinação. Predestinação nada mais é do que a atribuição de uma finalidade distinta daquela para a qual se praticou a desapropriação. A desapropriação deverá ser fundamentada, deverá ser motivada. Se deve esclarecer qual foi o motivo para a prática da desapropriação. Para instalar um posto de saúde, uma escola, uma delegacia de polícia, seja lá o que for. Muito bem, nós temos dois tipos de predestinação. A predestinação lícita e a predestinação ilícita. A predestinação lícita, ela se dá quando é atribuído ao imóvel uma destinação de interesse público diferente daquela originalmente alegada. Mas ainda assim, vejam, uma outra destinação de interesse público. Por exemplo, era para ser instalado um posto de saúde, mas foi instalada uma delegacia de polícia. Existe interesse público? Sim. É predestinação? É. Mas é uma predestinação lícita, legal, correta. Predestinação ilícita é quando não se atribui nenhuma finalidade ao imóvel, ou então quando se atribui uma finalidade que não atenda ao interesse público. Neste caso, aplica-se a possibilidade de retrocessão. O artigo 519 do Código Civil vai dizer que se a coisa expropriada para fins de necessidade ou utilidade pública ou por interesse social não tiver o destino para que se desapropriou, ou não for utilizada em obras ou serviços públicos, caberá ao expropriado o direito de preferência pelo preço atual da coisa. Então, o expropriado tem o direito de reaver o imóvel pelo preço atual deste imóvel, será um direito de preferência. Isso é a retrocessão. Nos encaminhando para o final, a emissão provisória, em caso de urgência, mediante o pagamento do valor que a administração pública entende devido, por meio de liminar, que poderá ser concedida antes mesmo da citação do réu. E neste caso, prossegue-se no processo discutindo exclusivamente o valor da indenização. E a desapropriação indireta, esta que é motivo de muita discussão, de muita polêmica, é aquela que se processa sem observância do procedimento legal. Senhores, chamo a atenção. O tombamento, por exemplo, o tombamento do imóvel, em princípio, ele não retira a propriedade do imóvel.
O tombamento, em princípio, ele não retira a utilidade do imóvel para o seu proprietário, mas quando o tombamento inviabilizar a utilização do imóvel do proprietário, em função das restrições impostas ao imóvel, poderá ser declarada a desapropriação indireta. A desapropriação indireta é quando o poder público toma conta do imóvel do particular. No momento em que isto se opera, aquele bem passa a ser um bem público. O bem público não pode ser objeto de reivindicação por parte do cidadão particular. Artigo 35 da Lei 3365, do Decreto-Lei 3365 de 41. Os bens expropriados, uma vez incorporados à fazenda pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação julgada procedente resolver-se-á em perdas e danos, resolver-se-á em indenização. Por fim, ainda com relação à desapropriação, menciono aqui, a título de recordação para a prova, o direito de extensão. Direito de extensão que nada mais é do que o direito que tem o cidadão de ver a íntegra do seu imóvel desapropriado, quando da desapropriação lhe restar apenas uma parte economicamente inviável do imóvel. Direito do expropriado exigir que a desapropriação e também a indenização atinjam a totalidade do bem quando o remanescente restar esvaziado de seu valor econômico. Certo? Senhores, lembrando que nós temos inúmeras formas de intervenção do Estado no domínio econômico, nós temos limitações administrativas, requisições para casos de urgência e emergência, nós temos ocupação temporária, nós temos servidão, nós temos tombamento, lembrando que tombamento via de regra não dá direito à indenização, mas quando inviabilizar ou prejudicar a utilização do imóvel, aí sim dará direito à indenização e, por fim, à desapropriação. Lembrando ainda, a desapropriação ela pode ser sancionatória ou ela pode ser ordinária por interesse social. A sancionatória é aquela que se dá quando não atingida a função social dos bens e, portanto, eles poderão ser desapropriados pelo Estado. Senhores, espero ter me feito entender, espero ter ajudado com estas explanações. Desejo a todos uma boa prova, me despeço de todos e fiquem conosco.